Fala, moçada, tudo bem? Vamos à segunda questão da lista 1 de revisão de geometria plana para você, candidato do Colégio Naval e EPICAR, e também você que vai fazer concursos de oficiais. Beleza? Então vamos à questão de número 2. Um triângulo ABC está inscrito em um círculo e o arco BC mede 100 graus. Calcular a medida do ângulo BEC, sendo E o ponto de interseção da bissetriz externa relativa a B, com um prolongamento do segmento CM, e quem é M, o ponto médio do arco menor AB. Então, aqui nós não temos outra alternativa a não ser fazermos uma figura bem legal que vai esquematizar a nossa questão. Então, está aqui o nosso círculo esse de centro O, tudo bem? Eu nem preciso desse círculo aqui, deixa eu só tirar isso daqui para ficar bonitinho, tá legal? E aqui nós temos um triângulo inscrito nesse círculo. Então aqui eu vou desenhar bonitinho esse triângulo aqui, ó. E ele diz na questão que esse é o triângulo ABC. Então vou colocar aqui, ó, vértice A, B e o vértice C. Perfeito? E ele diz que o arco BC mede 100 graus. Então vou colocar isso aqui, ó. O arco BC mede 100 graus. Perfeito? Aí vamos lá. Calcular a medida do ângulo BEC. Então vamos com calma colocar na figura esse ângulo BEC, sendo E o ponto de interseção da bissetriz externa relativa a B com o prolongamento do segmento CM. Então vamos com calma. Primeiro nós vamos colocar aqui o prolongamento do lado CB, tá legal? E ele vai nos dar a bissetriz externa. Então deixa eu fazer a figura direita e você já sabe que uma boa figura ela é toda a questão praticamente. Então vamos traçar a bissetriz externa desse ângulo, tá legal? Ela tá aqui, a bissetriz externa mais ou menos, tá bom? Então tá aqui, ó, bissetriz externa relativa a B com o prolongamento do segmento CM, onde M é o ponto médio do arco menor AB. Então vamos traçar aqui o segmento CM. Tudo bem? E quem é M? Deixa eu colocar aqui melhor pra gente. E quem é o M, moçada? O M ele diz que é o ponto médio do arco menor AB. Então você tem dois arcos nessa questão. O arco AB e você também tem esse arco AB. Como ele faz menção ao arco menor, então M é este ponto que aqui está, moçada. Aqui, ó. M é o ponto médio do arco menor AB. E ele diz que é este ponto de encontro da bissetriz externa com o segmento CM. Tá legal, moçadinho? Beleza isso? Tá aí, bonitinho a figura da questão. E ele quer justamente o ângulo BEC, ou seja, está aqui o ângulo pedido pela questão, ângulo esse que nós vamos chamar de X. Então tá aqui, ó, ele só te deu a medida do arco BC e ele quer a medida do ângulo X. Perfeito? Bom, galera, então vamos seguir algum passo a passo aí para você. Então vamos enxergar algumas coisas. Essa questão ela vai exigir basicamente duas coisas de vocês. A primeira coisa que é exigida, eu vou fazer um rascunho aqui, tá legal? Depois eu vou apagar para a figura ficar bonitinha. Então tá aqui um círculo, tudo bem? E o que vai ser exigido nessa questão? Vai ser exigido o conceito de ângulo inscrito em uma circunferência. O que é um ângulo inscrito numa circunferência? É um ângulo cujo vértice é um ponto qualquer dessa circunferência.
E este ângulo inscrito de vértice O, ele enxerga um arco AB. E você já estudou que a relação entre esse ângulo alfa e o arco AB que esse ângulo enxerga é esta informação. A medida do ângulo alfa é a metade da medida do arco. Perfeito? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos usar nessa questão. A ideia de ângulo inscrito. Beleza? Enxergou? Eu vou apagar essa parte para a gente começar a usar isso agora na questão. Mas onde a gente vai usar isso? Ele diz que M é o ponto médio do arco menor AB. Ou seja, esse pedaço do arco AB tem que ser igual a esse pedaço do arco AB. Entendeu? E perceba que associado a esse arco, você tem um ângulo, tudo bem? Que ângulo é esse? Qual é o ângulo que enxerga esse arco? É este ângulo e você percebe que ele é um ângulo inscrito. Ou seja, o vértice desse ângulo é o vértice C. Correto? Então, se eu chamar esse ângulo de alfa, alfa está olhando para o arco de um tracinho. E você percebe que o arco BM, ele também tem a mesma medida, um tracinho. Ou seja, isso significa dizer que este ângulo ele também vale alfa. Legal, moçada? Então tá aí a primeira informação importantíssima dessa figura que a gente montou junto. Legal? Anderson, posso dizer então que o segmento CE é a bissetriz do ângulo C? Perfeito. Tá aí bonitinho aqui comprovado por ângulos na circunferência que segmento CE é a bissetriz, moçada, desse ângulo C. Então essa é a primeira coisa que a gente vai utilizar. E a segunda coisa que a gente vai utilizar, galera, aqui ó, bem devagarzinho para você, outro rascunho, ó, é uma coisa que eu julgo ser a mais importante do assunto triângulos, que é a ideia de ângulo externo. Lembra o que é um ângulo externo? É um ângulo formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de um outro lado. E aí o que você já sabe de ângulo externo? Vamos supor que estes ângulos internos sejam A e B. Você estudou que a medida do ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a este ângulo externo. Certo? Então é isso que a gente vai usar no segundo momento e vamos encerrar a questão com isso. Quer ver? Legal? Então vamos lá. Vamos aplicar ângulos externos e vamos enxergar onde isso se encontra na nossa questão. Então vamos comigo. Presta atenção, galera. Ele diz no enunciado que BE é a bissetriz externa deste ângulo. Perfeito? Então vamos lá. Se BE é bissetriz externa, se eu chamar este ângulo de beta, por exemplo, este ângulo também vai ser beta. Perfeito? E aí você já está enxergando uma coisa importantíssima, galera. Uma coisa importantíssima você vai enxergar aqui no primeiro passo. Eu quero só que você enxergue, olhe para o triângulo, olha aqui, ó. Olha bem para o triângulo BCE. Olha para o triângulo BCE, moçadinha. Tá olhando bem para esse triângulo BCE? Sim? O que você enxerga? Que o beta, esse ângulo beta aqui, ó, só esse, ele é ângulo externo. Ele é externo, perfeito? Bom, se esse ângulo beta é um ângulo externo a esse triângulo BCE, portanto, nós podemos escrever o quê? Que esse ângulo beta, pelo fato dele ser externo, ele é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então, esse beta é o ângulo x mais o ângulo alfa. Tudo bem isso para vocês, galera? Então, tranquilo isso, né?
Então vamos ao segundo e último passo praticamente. Nós não usamos a informação de que esse arco BC vale 100. E aí você já percebeu que este arco BC ele está associado à medida deste ângulo inscrito, que nós acabamos de ver, correto? E lembra a relação que existe entre o ângulo e o arco? O ângulo é a metade do arco. Então, se este arco mede 100, é porque este ângulo ele vale quanto? 50. Perfeito? Então, este ângulo 50 nós vamos usar nesse segundo passo. Por quê? Ao olharmos agora para o nosso triângulo principal, ABC, o que você consegue enxergar da figura que nós fizemos associada ao triângulo ABC? Você observa que o ângulo 2β, sim, ó, esse ângulo inteiro 2β, ele é um ângulo externo associado a esse triângulo ABC. Então, estou escrevendo aqui para ficar claro para você. Se este ângulo 2β é externo, galera, qual é a conclusão que a gente chega? A medida do ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a esse ângulo. Nós temos então aqui o 2α, que é a medida deste ângulo associado ao ABC, mais o ângulo de 50 graus. Perfeito isso, galera? Então, com essas duas expressões, nós chegamos aí ao nosso resultado final. Perceba que nós queremos o valor de x, não é verdade? Então, eu posso isolar o valor de x nessa expressão. Então, nós chegamos à conclusão que o x corresponde a quem? Ao beta menos o alfa. Percebeu? O alfa está positivo, nós passamos para o outro lado negativo. E mexendo nessa expressão, você já percebeu que a gente vai fazer aparecer alguma coisa associada. Então vamos lá. Esse 2α está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então eu tenho 2β menos 2α. Isso é equivalente a 50 graus. O 2 é um fator comum, posso colocá-lo em evidência. Colocando em evidência, nós temos 2 que multiplica b menos α, isso é 50 graus. Mas quem é b menos α, galera? É o x. Então, no lugar do b menos α, eu posso colocar o x. Então, 2x é igual a 50 graus. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 50 dividido por 2, 25 graus. Então, o ângulo BEC pedido pela questão, ele vale 25 graus. E isso corresponde à alternativa da letra B. Beleza, galera? Questãozinha aí bem legal, onde a gente vai treinar bastante a montagem das figuras e fazer resumos teóricos aí importantíssimos para você conseguir montar o quebra-cabeça e conseguir acertar as questões agora e principalmente na hora do seu concurso. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos!